A morte ainda é um tema difícil para muitos adultos e, quando envolve crianças, surgem dúvidas sobre a melhor forma de abordar o assunto. Para falar sobre como lidar com o luto na infância e ajudar pais e responsáveis a conduzirem esse processo de forma acolhedora, nós vamos conversar a partir de agora com o médico psiquiatra Vicente Gomes, no nosso quadro. O que eu faço, doutor? Com o próprio doutor Vicente, já aqui conosco, nos fazendo companhia. Bom dia, seja muito bem-vindo, doutor. Como é que a gente lida com esse tema tão sensível, até para nós adultos, que sabemos que a única certeza que vamos ter na vida é que um dia partiremos. Mas quando isso chega para as crianças, que elas perdem ali algum ente querido muito próximo, como lidar com esse luto? Como até dar essa notícia de morte para crianças? Bom dia e seja bem-vindo. Obrigado, Ângela. Bom dia a você que nos acompanha. É um tema bastante delicado. Quando a gente fala em morte, né, qualquer faixa etária, é um tema delicado para abordar. Imagine com crianças. Então, Ângela, a gente já tem ali aquele intuito inicial de tentar protegê-la, né, a criança, da verdade. Só que tem um detalhe, né? A criança, ela já percebe uma mudança, ela percebe um olhar diferente, um olho vermelho, a ausência de alguém. Então, é verdade, é honestidade, é clareza, é acolhimento, uma frase correta para cada faixa etária. A gente precisa evitar algumas frases, algumas metáforas. Ah, viajou, ele... Papai do céu levou para ficar com ele. A gente tem que ter muito cuidado. Inclusive, vale a pena compartilhar isso, um paciente acompanhando, a gente está fazendo acompanhamento, um quadro ansioso, um medo intenso e uma insônia persistente. A gente fez uma terapia, enfim, o que era que a gente descobriu, a gente precisou ressignificar. Alguém falou para ele lá, quando o pai dele morreu, ele foi dormir. Então a pessoa ficou com medo de dormir. Então precisa ter cuidado com algumas frases, tá? É explicar, é falar a verdade, que a pessoa morreu, que o corpo parou de funcionar. E aí, claro, né, cada família tem sua crença, tem sua espiritualidade, explicar, mas depois que explicar a parte física, biológica. Como é que tem que ser essa rede de apoio, principalmente na infância, quando essa criança ela vive um luto? Como é que isso deve acontecer? Tem que sair do âmbito familiar também, tem que partir para outros possíveis lugares e outras relações que essa criança também já tenha fora de casa? É tentar preservar a rotina, é tentar manter a rotina. Lembrar que aquela criança, né, o luto vai ser diferente, nem sempre vai ser representado por lágrimas. Pode ser representado ali por uma alteração de comportamento, uma irritabilidade, uma queda no rendimento escolar, uma alteração no sono, no apetite. Às vezes a criança até brinca, começa a brincar. Não quer dizer que ela não está sentindo falta, porque a criança ela não consegue permanecer muito tempo no luto, que é aquela emoção tão intensa. Então tem que ter cuidado, tem que acolher, tem que respeitar. E quando o adulto também tiver num momento de fragilidade emocional, é importante também que ele deixe a criança perceber, tá chorando sim, eu estou sentindo saudade, mas eu estou aqui para cuidar, porque, Ângela, muitas vezes a criança, ela tem aquela sensação de perda e fica aquela dúvida, aquela situação que muitas vezes quando o adulto não quer falar, às vezes aquela imaginação da criança, ela pode ser muito mais prejudicial do que uma fala verdadeira. Então tem que ter muito cuidado com isso e um apoio familiar e, claro, se houver necessidade, procurar ali também um apoio profissional. Quando a gente fala também sobre essa questão do luto, logo ali nos primeiros dias dessa ausência, que a criança começa a perceber essa ausência, se ela se recusar, se houver a recusa, como é que a família tem que proceder para que essa criança ela se sinta cada vez mais acolhida e também respeite esse momento de recusa dela? Isso vai existir. Sim, e é normal. Aquela fase, aquele isolamento, daquela recusa, faz parte. Agora, a partir do momento que isso persistir, que estiver comprometendo o dia a dia, a escola, a relação da criança com outras pessoas, tá? Que tiver ali uma fala, uma ideia de que não quer mais viver. Falando nesse assunto, Ângela, tem algo assim que é muito importante dentro dessa temática. Eu respiro psiquiatria há mais de 16 anos e há mais de 8 anos eu respiro a paternidade. Veio a minha bênção, há 8 anos a Vivian, 2 anos depois Paulo Vicente, e eu sei hoje, na prática, a diferença. O que representa, além da teoria,
a prática me ensinou o que um filho representa, a força que um filho representa. E é tanto que a gente vê isso como um fator forte, um fator protetor contra o suicídio. Tá? Muitas vezes, Ângela, o pai ele chega, ou a mãe, doutor, eu só não desisti por causa do meu filho. Isso é muito importante. Então, cuidar da saúde mental dos pais também é cuidar da saúde mental dos filhos, tá? Muitas vezes ali, aquela criança, quando ela perde principalmente um pai por esse motivo, é algo que deve ter um cuidado especial. E procurar uma ajuda profissional, psicólogo, se for o caso, um psiquiatra infantil, para conduzir aquele quadro com segurança e mostrar que a criança pode sim viver com qualidade de vida. Perfeito, doutor Vicente. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, pelas informações. É um prazer. Eu que agradeço a oportunidade sempre. Uma semana leve, abençoada, que Deus nos proteja sempre. Para todos nós. Um abraço. Até a próxima semana. Tchau.